Curso de modelos de difusão de IA para visualização de arquitetura. Aprenda a utilizar os modelos de difusão de inteligência artificial e gerar imagens para a arquitetura. Desbloqueie sua imaginação, expanda os limites do possível. Este curso é um convite a romper as barreiras da criatividade. Aqui, o modelo de difusão de IA deixa de ser apenas uma ferramenta tecnológica e se torna um exercício imaginativo digital, uma nova forma de pensar e experimentar arquitetura. Nosso objetivo é capacitar arquitetos, designers e estudantes no uso avançado de técnicas de inteligência artificial aplicadas à criação arquitetônica. O que você precisa para criar sua imagem e encantar o seu cliente? Apenas uma coisa: criatividade, como o joguinho dos modelos de difusão de IA. Transforme ideias em imagens, crie o que ainda não existe. O curso aborda desde a instalação dos softwares até a criação de representações artísticas, estudos conceituais e soluções visuais de alto impacto. Tudo isso com foco em transformar ideias em imagens, com possibilidades visuais ilimitadas, mais do que uma técnica, uma ferramenta de estudo de design, útil tanto para a concepção criativa quanto para a prática profissional. Domine a inteligência artificial e invente sua forma de projetar. Por meio de uma abordagem que une teoria e prática, você vai aprender a gerar, modificar e aprimorar imagens e conceitos utilizando recursos como Text to Image, texto para imagem, Image to Image, imagem para imagem, ControlNet, controle de composição, IP Adapter, transferência de estilo e Paint, edição localizada. Benefícios: ajuda a romper barreiras da criatividade e desbloquear sua imaginação, altera e antecede o fluxo de trabalho, ganhe tempo criando rapidamente imagens realistas ou estilizadas, transforme uma ideia em realidade, prenda a atenção do cliente, engaje e inspire, misture desenhos analógicos e digitais em uma única imagem, ferramentas poderosas de criação para chegar ao resultado, presente uma imagem realista e encante o seu cliente. Começando as aulas práticas, utilizando obras icônicas da arquitetura, transferências de estilo de imagem, design de exterior, utilizando Image to Image e IP Adapter na obra Museu de Guggenheim, utilizando a ferramenta poderosa Image to Image para trabalhar uma imagem base e o ControlNet IP Adapter para transferir o estilo de uma imagem de referência para a base e modificado todo o design de exterior, criando um novo resultado. Aqui está a obra do Museu de Guggenheim, do Frank Gehry, e a obra da Zaha Hadid. Você vai transferir o estilo da obra Zaha Hadid para o Museu de Guggenheim, gerando essas imagens. Você pode fazer vários estudos de design e explorações arquitetônicas rapidamente. Transferência de estilo de imagem mantendo o entorno. Agora, utilizando o inpainting, você vai marcar na área em questão de edificação apenas a região que vai ser modificada, deixando o entorno do jeito que ele está, original. Veja os exemplos. A obra em questão é o Templo Kinkakuji, sem arquiteto definido, que vai ser transferido o estilo da obra do Gaudí, gerando essas imagens. Então você pode brincar à vontade com estilos e jogos de composição e de design, fazer explorações, pesquisas, estudos, edição de luz e clima, utilizando IP2P, Instruct Pixel to Pixel, na obra Burj Khalifa. Com a utilização do IP2P, é solicitada a edição de luz e clima da imagem, através de um prompt de texto, utilizando apenas esse ControlNet. Então, o Instruct Pixel to Pixel, ele relê a imagem através de um prompt de texto, onde você adiciona o que você quer, por exemplo, mudar a luz ou o clima da imagem, ele gera esse tipo de imagem. Observa que ele manteve a imagem base. Então, de dia, de noite, com sol, mudar estilo de representação. Vão ser feitos vários estudos de diferentes estilos, como maquete. Utilizando Image to Image, ControlNet e LoRa, Catedral de Notre Dame. Através dos LoRas é feito um mini treinamento no checkpoint, possibilitando ele a gerar estilos artísticos que antes o modelo não era treinado para fazer.
Está aqui a obra da Catedral de Notre Dame, do arquiteto Jean-Michel Pierre de Montréal. Mapa de controle do Kenny, imagem da maquete feita através do LoRa. Vão sendo mostrados diversos controlnets e o mapa de controle, como o DEFT, que passou agora, o DEFT com outro processador. Diferentes controlnets e configurações geram diferentes imagens. Mais um mapa de DEFT, estilo de representação de marcador. Agora então vai ser feito no estilo marcador. A obra em questão é a Casa da Cascata, do arquiteto Frank Lloyd Wright. Mapa de Kenny, imagem gerada com esse mapa. Mapa de Line Art, sua imagem. Estilo de representação para aquarela. Com a obra do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o MEC, é utilizado o LoRa de aquarela para gerar as seguintes imagens. Aqui você pode ver o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O mapa de DEFT aplicado o LoRa gerou essa imagem de aquarela. Fica bem bonita as imagens, bem estilizadas. Você pode brincar com diferentes pesos, ênfases do controlnet, com diferentes pesos gera diferentes imagens, adicionar prompt de texto para gerar imagens que você quer. Agora no estilo de pintura. A obra em questão é o Templo do Céu, e com o LoRa de pintura vai ser gerada as seguintes imagens. Obra do Templo do Céu sem arquiteto definido. Mapa de Kenny. Imagem gerada com Kenny. Observa como fica bem no estilo de pintura, de acordo com o LoRa, com o treinamento desse modelo. As imagens geradas com outros controlnets e pré-processadores. Estilo de representação de sketch. Na Catedral de Saint-Basile. Essa é a Catedral de São Basile, do arquiteto Postnik Yakovlev. Mapa de DEFT. Imagem gerada. Então está no estilo sketch, um desenho feito a lápis, a caneta. Mapa de DEFT observa como os mapas mapeiam a imagem. Diferentes mapas têm diferentes finalidades. Uma imagem colorida. Inserir modelagem 3D em uma foto com perspectiva. Utilizando Image to Image, ControlNet, Line Art, Paint Upload, os programas Blender e Krita. A obra é Ópera de Sydney. Utilizando o Blender para abrir um modelo 3D para enquadrar a perspectiva do modelo em uma foto, é transformado uma imagem de uma maquete virtual em uma imagem mais realista, em uma nova localidade, no caso na Lagoa Rodrigo de Freitas. O Krita é um editor de imagem, ambos Blender e Krita são open source e gratuitos. Essa é a imagem real da Ópera de Sydney. A maquete da Ópera de Sydney é aberta no Blender. A Lagoa Rodrigo de Freitas, a foto onde você vai inserir a modelagem. No Blender, com o plugin FSpy, é feito o mapeamento dos eixos. Colocado a maquete junto com a foto no Blender. É pego a foto a imagem editada no Krita para inserir. Estando em perspectiva e match, encaixa bem. Então aqui com o Paint Upload é usado uma máscara para gerar uma imagem estilizada da Lagoa Rodrigo de Freitas, um upscale para tirar o noise da imagem e um ângulo diferente. Inserir objeto em um novo entorno. Inserindo fachada real no entorno, utilizando o Paint Upload, ControlNet e IP Adapter na pirâmide do Louvre. Utilizando o Krita para edição de imagem, recordada a pirâmide do Louvre. E junto com o Paint Upload, uma máscara preta e branca, trocado em torno do ambiente, colocando a obra em outros locais.
Então você vai mudar o ambiente da pirâmide do Louvre. É recortada apenas ela, utilizando essa máscara criada também no Krita, onde preto não sofre alteração e branco sofre. É mudado o entorno, com esse ambiente verde, transferindo o estilo através do IP Adapter, ou esse ambiente urbano, inserida a pirâmide nesses locais como uma ferramenta de estudo e exploração arquitetônica e imaginativa, onde você pode brincar com propostas aqui no deserto. Transformar croquis em imagem realista. Utilizando Image to Image, ControlNet Line Art, outros e IP Adapter. Ao utilizar os croquis feitos pelos arquitetos criadores das suas obras icônicas, é gerado novas imagens conceituais, a partir de prompts de texto e transferência de estilo com IP Adapter. O Museu de Guggenheim em Bilbao, do Frank Gehry, o croquis feito pelo próprio Frank Gehry, e a partir do croquis com ControlNet Line Art foi gerada essas imagens. Você pode gerar diferentes imagens dependendo do prompt, do checkpoint usado, o modelo que gera as imagens. Catedral Metropolitana de Brasília, do Oscar Niemeyer, com seu croquis e as imagens geradas, onde você pode brincar com esses estudos. E a Capela de Ronchamp, de Le Corbusier. Aqui você pode ver o croquis do arquiteto e as imagens que foram feitas. Pode gerar diferentes estilos de imagens, diferentes materiais, iluminação, transformar papel amassado em edificação conceitual, utilizando Image to Image, Paint to Reload e ControlNet IP Adapter, utilizando uma folha de papel para amassá-la, transformando em estudo de volume, gerando novas imagens de edificações conceituais. Então você vai pegar uma folha de papel, vai amassar e vai gerar edificações conceituais através dela. No Paint to Reload com Krita você vai fazer a máscara e brincar com esses estudos, gerando as imagens a partir de checkpoints e loras, com prompts de texto e até IP Adapter você gera diferentes tipos de imagens, com muitas variedades. Reforma de fachada. Reforma de fachada com Image to Image, ControlNet IP Adapter. A partir de uma foto de uma casa histórica antiga, é feita uma reforma com as ferramentas ControlNet, gerando novos estilos com prompts de texto e trocando por outros com IP Adapter. Essa é uma casa aqui na minha cidade, Divino, Minas, onde foi restaurado algumas características da casa para gerar imagem, para que esses elementos mais desgastados não interferissem na imagem final, gerando artifícios. Então, o mapa de Normal foi passado o mapa de Deft e as imagens da reforma feitas com esses mapas do ControlNet. Então você pode fazer belos estudos de reforma, gerando diferentes imagens. Inserir um desenho à mão de forma realista. Nessa mesma imagem, no local do muro, utilizando o Image to Image ControlNet, o InPaint Scribble e o ControlNet InPaint para adicionar a imagem, o IP Adapter. Aproveitando a imagem anterior, é adicionada uma residência no terreno vago, a partir de um croquis feito à mão, gerando estilos realistas. Está aqui o croquis feito no computador, ele encaixado no local para você ver e transformado em uma imagem final, com ControlNet InPaint, Scribble e prompt de texto. Então você também faz belas imagens, pode fazer vários estudos. E Paint Sketch, desenhar elementos. Usando o InPaint, Image to Image, no caso é o InPaint Sketch e IP Adapter. A obra é o hashtag. Através do InPaint Sketch é desenhado elementos com pincel e uma paleta de cores, podendo transformar junto com o prompt de texto e IP Adapter em qualquer tipo de elemento. Então aqui foi desenhado uma torre nesse estilo e foi pego a Sagrada Família do Gaudí para transferir através do IP Adapter. Gerou essa imagem. Ali foi adicionado um revestimento com vidro, um bloco gerando essa imagem.
foi refeita a cúpula com prompt de texto e inserido uma cortina de vidro. Então você observa que você desenha e com prompt de texto ajuda a condicionar o que o desenho vai virar. Uma parede de tijolos. Inpaint, remoção, adição e substituição. O Inpaint então pode ser usado para adicionar e remover elementos com Image to Image, Inpainting, ControlNet, Inpainting, LineArt e PAdapter. A obra é a Estação Central de Mística. Inpaint é usado para remover, adicionar e substituir elementos da imagem. Introduzidos os modelos de Inpaint e opção dessas ferramentas. Então você vai aprofundar no Inpaint, essa é a obra da Estação Central de Michigan. Observa que foi pintado nos postes para remover as luminárias. Depois com o Inpaint é feito o contorno de uma bandeira e o prompt de texto pede para gerar uma bandeira gerando. Mesma coisa do outro lado. Depois é removido o carro, dando para ver o que está atrás do carro. É brincado adicionando um elemento na cobertura, no telhado, com o ControlNet Inpaint e o LineArt, gerou essa imagem. Agora essas três torres laterais e o bloco central é modificado para outro estilo arquitetônico, através do ControlNet Scribble com pré-processador Xdog, é mapeado e reestilizado, mudando bastante a composição. Nessa proposta onde você insere estilos totalmente diferentes, japonês, medieval e futurista. Contato. Se tiverem dúvidas, sugestões ou precisarem de suporte adicional, sintam-se à vontade para entrar em contato. Tá aqui meu telefone, meu e-mail, LinkedIn, meu canal no YouTube, Instagram e TikTok. Agradecimentos. Agradeço a todos os alunos por participarem do curso de modelos de difusão de IA aplicados para visualização de arquitetura. Espero que aproveitem o conteúdo e aprendam bastante sobre essa incrível tecnologia de geração de imagens. Agradeço ao servidor do Discord do Stable Diffusion e a todos os seus membros que me ajudaram tirando minhas dúvidas. Agradeço especialmente ao X1101 e aos membros Castel Vermel, Crystal Wizard, Lord of the Weed, CS1O. Agradecimentos também ao meu amigo Octofractalis, que sempre me ajudou. Agradeço e reconheço a utilização de fontes da internet para a utilização de materiais e referências de referência e pesquisa. Obrigado por assistir à apresentação dos modelos de difusão para visualização de arquitetura. Continuem explorando e criando, espero vê-los no futuro.